Nepotismo no Brasil. Quando o roubo vira herança e o cargo público, reunião de família. Salve, meu povo! Seja bem-vindo de volta ao canal, Na Fé com Ironia. Esse humilde espaço onde a gente tenta entender o Brasil. Aquele mesmo, esse país que mistura tragédia grega, novela mexicana e reunião de família de Natal. Tudo temperado com corrupção e farofa fria. Hoje o assunto é um clássico da política nacional, quase um patrimônio imaterial do Brasil, e não o nepotismo. Sim, meus caros, essa tradição secular de transformar o serviço público em herança de família, como se o Estado fosse uma fazenda de café e o povo, os colonos. Mas, calma, antes de você achar que isso é coisa de prefeito de interior, saiba que o nepotismo tem pedigree. É um velho hábito que atravessa gerações de governantes, juízes, vereadores e assessores. E agora, pasme, há quem queira regulamentar isso. Traduzindo, legalizar o crime sob o argumento da confiança política. É o famoso rouba, mas é de casa. Você já percebeu que no Brasil, quando alguém é pego num escândalo, sempre aparece um argumento sentimental? O sujeito nomeia a esposa, o primo, o cunhado, o sogro, o cachorro, e quando o Ministério Público questiona, ele responde com um tom de indignação digno de telenovela. Mas é injusto. Eu confio nele. É de família? Pois é. Essa frase devia estar esculpida na entrada de Brasília. Porque se tem uma coisa que o brasileiro domina, é o nepotismo afetivo. Aquele que se disfarça de amor, lealdade ou confiança, mas que, na prática, é só mais uma forma de meter o povo no bolso, segundo a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Nomear parentes até o 3º grau para cargos públicos é proibido. Mas, na prática, o que a gente vê? Um desfile de coincidências familiares com crachás do governo. E é interessante como o nepotismo é democrático. Ele aparece tanto em prefeituras pequenas quanto em gabinetes luxuosos. Tem nepotismo de terno e gravata, e tem nepotismo de chinelo e cafezinho. O pecado é o mesmo. Só muda o tamanho do ar-condicionado. Episódio ilustrativo. Pense na cidade fictícia de São Judas do Nepos, interiorzão do Brasil. Lá, o prefeito, seu Joaquim Nepomuceno, acorda com uma missão divina: fazer um governo de confiança. Então, logo no primeiro dia, ele nomeia o filho para a Secretaria de Obras, porque entende de cimento, o genro para a cultura, porque toca violão, a esposa para assistência social, porque tem um coração bom, e a sobrinha para comunicação, porque é bonita e sabe mexer no Instagram. Quando o Ministério Público aparece, ele faz o sinal da cruz e responde: Doutor, eu só confio na minha família. Jesus também tinha os 12 apóstolos e nenhum veio de concurso público. A plateia ri, o povo aplaude e o dinheiro público some. Entre a Bíblia e o Diário Oficial. É curioso. A Bíblia está cheia de exemplos de famílias poderosas, mas em nenhum momento Deus mandou transformar o altar em cartório. Quando Moisés foi chamado, não levou a cunhada para cuidar das pragas do Egito. Quando Davi virou rei, não nomeou o primo para tesouraria. E Jesus, quando montou sua equipe de apóstolos, escolheu pescadores, cobradores de impostos, gente comum, não os primos de Maria nem os sobrinhos de José. A lógica divina é meritocrática. A lógica do nepotismo é parasitária. Enquanto a Bíblia ensina que o trabalhador é digno do seu salário, Lucas capítulo 10, versículo 7, o nepotismo ensina que o sobrinho é digno do seu cargo, mesmo que nunca tenha trabalhado. Casos reais que dariam novela. Em 2024, jornais como O Globo e Jota noticiaram uma leva de escândalos que fariam inveja a qualquer roteirista. Governadores nomeando esposas e irmãos para secretarias. Prefeitos empregando famílias inteiras em cargos comissionados. E até tribunais regionais sendo denunciados por manter parentes de desembargadores em funções técnicas, aquelas onde o sobrenome pesa mais que o currículo.
O Supremo, que em 2008 criou a súmula vinculante número 13, justamente para proibir o nepotismo, agora parece tentado a reinterpretar o texto. Alguns ministros têm defendido que cargos políticos, como secretários e assessores diretos, ficariam fora da regra. Ou seja, a velha esperteza brasileira travestida de hermenêutica jurídica. É o mesmo truque de sempre. Quando a lei não agrada, muda-se o significado da palavra. O jeitinho como filosofia de governo. O filósofo inglês Roger Scruton dizia que o conservador de verdade é aquele que entende o valor das instituições. Mas, no Brasil, a gente transformou as instituições em institutos de parentes. Aqui, o conservadorismo virou um bordado de conveniência. Eu sou a favor da família, desde que ela esteja na folha de pagamento. E é essa confusão moral que faz o país patinar. O nepotismo é a corrupção com perfume de lar. É a velha serpente do Gênesis disfarçada de tia do gabinete. E como toda serpente, ele entra sutilmente, com justificativas aparentemente nobres. É confiança, é eficiência, é só um cargo pequeno. Mas a moral cristã não se mede pelo tamanho do pecado, e sim pela natureza dele. E o nepotismo, por menor que pareça, destrói o mesmo princípio que sustenta qualquer república, a impessoalidade. Equan, a farsa da punição. Na teoria, as punições são severas: perda do cargo, multa, suspensão dos direitos políticos. Na prática, o máximo que acontece é uma exoneração discreta e, semanas depois, a mesma pessoa reaparece com outro cargo, numa secretaria vizinha ou no gabinete de um aliado. É o chamado nepotismo cruzado. Eu contrato o teu primo, tu contratas o meu. E pronto, a lei fica de joelhos diante do compádrio. Desde a reforma da Lei de Improbidade Administrativa em 2021, ficou ainda mais difícil punir. Agora é preciso provar dolo específico, ou seja, mostrar que o político sabia exatamente onde estava cometendo um ato ilegal com intenção de enriquecimento. Traduzindo, se ele disser que não sabia, está tudo bem. É a institucionalização da inocência conveniente. O nepotismo como espelho do povo. Mas, sejamos honestos, o nepotismo não é só culpa dos políticos. Ele é o retrato fiel da nossa mentalidade coletiva. No fundo, o brasileiro sonha em ser o parente nomeado. Quem nunca pensou: ah, se eu tivesse um tio vereador? A corrupção, no Brasil, é um drama shakespeariano em que todo mundo quer o papel principal. A gente reclama do nepotismo em Brasília, mas se orgulha de colocar o primo no escritório do amigo. É o pecado pequeno, o pecadinho, que, somado a milhões, vira uma cultura. E como disse C.S. Lewis, a honestidade é um hábito, não uma exceção. O problema é que aqui, a exceção virou tradição. Reflexão filosófica e moral. Olavo de Carvalho dizia que a degradação moral começa quando o homem substitui o bem pela conveniência. O nepotismo é exatamente isso: a moral substituída pela amizade, o mérito trocado pela lealdade tribal. É a volta do clã, da tribo, do feudo. E o Estado moderno, que nasceu para servir ao cidadão, vira um curral de famílias. A filosofia política, de Guy Burke, ensina que a sociedade só se mantém se as elites derem exemplo de virtude. Mas, no Brasil, nossas elites dão exemplo de esperteza. E o povo, cansado, acaba imitando. Chesterton, sempre espirituoso, dizia que, quando se para de acreditar em Deus, passa-se a acreditar em qualquer coisa. No Brasil, parece que paramos de acreditar em Deus e passamos a acreditar no sobrenome. A fé pública virou fé genealógica. O Bagundinen, entre o poder e o ridículo. O mais triste é que o nepotismo mata a competência. Quantos jovens talentosos, com diploma e vocação, ficam de fora porque o cargo já tem dono? E o dono tem o mesmo sobrenome do prefeito. O Brasil é um país que desperdiça gênios e premia herdeiros. Um lugar onde o mérito é burocraticamente barrado pela árvore genealógica.
E se isso soa exagerado, basta lembrar que o STF, em pleno século XXI, ainda discute se é ou não aceitável nomear parentes de confiança. Confiança? Ora, se confiança bastasse, Judas ainda estaria na diretoria dos apóstolos. Cultura, humor e tragédia. Nosso país parece ter sido escrito por Nelson Rodrigues, um enredo de hipocrisia e autopiedade. Aqui, o político se faz de mártir enquanto assina o contra-cheque da cunhada. E o povo, com uma mistura de indignação e inveja, assiste ao espetáculo dizendo: "Ah, se fosse comigo!" Machado de Assis já ironizava isso no século XIX, quando descreveu os homens sérios de gabinete que viviam da respeitabilidade alheia. Se estivesse vivo hoje, Machado talvez escrevesse: "Vive-se do parentesco alheio." E Graciliano Ramos, que conhecia bem o sertão e a miséria, diria que o nepotismo é a fome do poder, a fome que nunca se sacia, porque não é do estômago, é do ego. O alerta do presente. Hoje, há projetos de lei em tramitação tentando regulamentar o nepotismo, isto é, criar exceções, brechas, formalidades que transformem o proibido em permitido. E há ministros que ensaiam um discurso parecido, o de que nomear parentes de confiança é um direito político. Esse é o perigo. Não é o nepotismo em si, mas a normalização dele. Quando o pecado vira norma, o inferno muda de nome e passa a se chamar gabinete. A. Transparência Internacional. Já alertou. Esse movimento de relativizar regras de moralidade administrativa é um retrocesso no combate à corrupção. E se a gente continuar tratando a ética como opinião, o Brasil vai virar uma monarquia de sobrenomes. Sem coroas, mas com muitos crachás. Conclusão. Moral da história. O nepotismo é a forma mais antiga de corrupção disfarçada de amor. Ele começa em casa, quando ensinamos o filho a usar os contatos, em vez de lutar pelo mérito. Cresce na escola quando o professor passa o aluno porque é gente boa. E floresce no poder, quando o político transforma o Estado em herança familiar. No fundo, é sempre o mesmo enredo. O homem querendo ser Deus, criando seu próprio reino, escolhendo quem merece o paraíso do cargo público. Mas Deus não aceita oferenda de compadrio. Ele disse: "Maldito o homem que confia no homem." Jeremias, capítulo 17, versículo 5. E o Brasil ainda insiste em confiar nos parentes. Então, meu amigo, antes de votar naquele candidato que promete trazer gente de confiança, pergunte: confiança de quem? Do povo ou da sogra? E é isso, meu povo. Mais um capítulo da nossa telenovela chamada Brasil. Essa mistura de fé, ironia e nepotismo em capítulos diários. Mas ainda há esperança. Ela começa quando a gente decide quebrar o ciclo e parar de aplaudir o espertinho. Porque toda vez que o nepotismo vence, o mérito morre crucificado de novo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com aquele amigo que vive dizendo: "Cargo é para quem confia", e se inscreve aqui no canal. Na Fé com Ironia, onde a gente comenta o absurdo com fé. E ironia, é claro. E me diga nos comentários: você acha que o nepotismo é herança cultural ou pura falta de vergonha? Até a próxima, e que Deus nos livre do próximo parente nomeado.